Então vamos lá, vamos dar início nessa primeira aula. Nós vamos preparar as ferramentas necessárias para inicialização aqui com o Xamarin, né? Utilizando aí o Visual Studio e a linguagem C# para programar, né, e criar aplicativos aí, tanto para Android quanto iOS, né, e algumas outras plataformas que eu vou explicar no decorrer do curso. Não tem necessidade de você já saber sobre Android, aqui eu vou explicar sobre as Activity, né, sobre as Vue, tudo que você precisa entender para poder desenvolver. Muito aqui vai ser semelhante ao Android Studio. Então, quem já acompanhou os cursos de Android Studio vai ter uma facilidade enorme em trabalhar com Xamarin. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, vamos nessa aula preparar os programas, né, para depois eu começar a explicar sobre a interface aqui, né, explicar sobre também as ferramentas do Xamarin. A primeira coisa que você vai precisar ter instalado é o Android Studio. Eu tenho aqui uma versão Enterprise, que é a versão do 2015. Se você tiver outra versão aí também, 2014, 2013, e quiser instalar, pode fazer a partir dela, sem problema. Não precisa necessariamente ser a versão 2015. Mas o que você precisa ter aí? Você precisa ter o Xamarin, ou Xamarin, como vocês quiserem chamar ele aí, né? Geralmente a pronúncia é Xamarin, mas escreve dessa forma, Xamarin. Você precisa ter ele instalado. Então, primeiro você instala o Visual Studio e depois você instala ele. Vamos fazer aqui um passo a passo. Para você instalar o Visual Studio é muito simples, embora ele seja um pouco pesado e demorado, tá joia? Se você tiver uma conexão muito ruim ou tiver em algum local que você não consegue instalar, porque aqui você baixa um arquivo muito pequeno, aqui, ó, 207 KB, e ele vai fazendo vários downloads para instalar todo o programa. Tem uma forma com arquivos torrent que você baixa o programa torrent, né, todo para o computador, e depois você pode instalar sem precisar de conexão. Então pode me mandar aí no e-mail, no WhatsApp, que eu auxilio vocês aí para esses links. Se você quiser baixar direto pelo site do Visual Studio, eu vou mostrar aqui como faz e também vou mandar no curso esses arquivos aqui já prontos para vocês instalarem e não perderem tempo. Então, acessando aqui, ó, Visual Studio 2015, ele vai te jogar já aí, ó, download Visual Studio, vai te jogar para o site do Visual Studio, onde você pode baixar aquele arquivo do programa. Eu estou utilizando essa versão Enterprise. Se eu utilizar a Community aqui, né, ou se eu utilizar a Community, que é uma versão mais básica, dá, mas você vai ter que instalar o Xamarin da mesma forma. Então, eu costumo utilizar a versão mais completa. Então, eu baixei aqui a versão do Enterprise, ele me baixou esse primeiro arquivo. Perfeito. Você vai executar, esperar ele instalar, vai demorar bastante. Depois você precisa da tradução. O meu aqui, se vocês repararem, ele nem está traduzido. Se você quiser traduzir, eu vou mostrar aqui como que faz. Eu vou trabalhar com ele traduzido, porque eu já tenho esse costume de trabalhar com Visual Studio traduzido. Então, vou vir aqui e vou digitar Visual Studio 2015, tradução. E aí ele vai também te dar aqui, ó, o link para o pacote de idiomas, né, do Visual Studio 2015. Bem tranquilo, você vai selecionar ali a versão que você quer, o Português Brasil, e vai clicar em baixar. Aí esse arquivo já é um pouquinho maior, ele tem aí 234 megas, tá joia? É só depois de instalado o Visual Studio, você vai então fechar o Visual Studio, né? Ele pede, se eu não me engano, para reiniciar o computador, você reinicia e inicia a instalação desse VS Lang Pack. Aí ele vai instalar outro idioma para você. Ele não vem automaticamente aqui já traduzido. Você precisa fazer o seguinte, após ter instalado o pacote de idiomas, você vem aqui em Tools, Options, e vem aqui na opção de International Settings. E aí você troca por o idioma que você tenha colocado. Nesse meu caso, eu fiz a instalação aí do português. Vou ter, obviamente, que fechar este Visual Studio e abrir novamente para que ele venha com as configurações já traduzidas. Ok, até então eu tenho o meu programa, né, já tenho ele instalado, traduzido, mas ainda falta a parte de instalação dos recursos para trabalhar aí com iOS, né, e Android. Então você precisa do Xamarin. Se você quiser baixar esse arquivo, eu também vou mandar ele para vocês, é tudo muito fácil. Você coloca aqui, ó, download Xamarin e dá Enter. Aí ele vai te mandar aqui para o site dele, ó. Tem outras formas também de você baixar, tá? Já tem ele no Baixa Aqui, tem ele em vários outros sites. Esse é o site da Xamarin, é o site padrão deles, então eu aconselho que vocês baixem. A única coisa ruim aqui é que ele pede para você colocar um nome, um e-mail, tá joia? Com poucos segundos você faz isso aí e clica em Download Now. E ele vai então te dar
esse arquivo aqui pequenininho de 211 KB. Tendo tudo instalado, né, mantenha sempre o Visual Studio fechado para fazer essas instalações. Percebam aí, ó, que já está tudo traduzido. Ok, já já nós vamos começar aqui com ele. Tendo ele instalado, você dá um duplo clique aqui no Xamarin. Deixa eu até ver se ele vai deixar aqui eu executar, né? E ali vai ter as ferramentas que você quer adicionar no seu Visual Studio. Ele pega sempre a versão que já está instalada aí. Então, se você já tem uma versão instalada, baixa apenas o Xamarin e executa ele aqui para que ele instale os recursos que nós vamos precisar de utilizar no seu Android Studio. Enquanto ele carrega aqui, deixa eu só mostrar uma coisinha. Se você vir novo e pedir um projeto e não tiver ele instalado, ele não vai te dar esses recursos aqui, ó. Instalados, ele não vai ter vários recursos, ele vai ter basicamente aí só o Visual C Sharp aqui. Então eu tenho a plataforma para iOS, né? Eu vou ter aí a plataforma aí para Android, eu vou ter aí para várias outras que eu posso trabalhar. Por quê? Porque foi então ali adicionado esse novo pacote, Office, SharePoint, tudo isso aqui ele pede para você selecionar ali para instalar. Às vezes, se você quiser trabalhar só com Android e iOS, não tem necessidade de você deixar marcadas demais, né? Eu deixei porque, questão de aula aqui, é interessante mostrar o que ele oferece aí para vocês. Então, é importante aí estar passando essas informações. Na próxima aula, nós vamos dar sequência. Aí eu já vou iniciar então aqui na estrutura do Visual Studio para a gente estar criando o primeiro projeto, vou estar explicando ele também. E é bom que dá tempo disso aqui carregar para que eu mostre para vocês.